Existe uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. E aí, essa palavra, né, essa passagem da Bíblia, por muito tempo eu ouvi essa palavra e admiti um conceito sobre ela em relação a servir a riqueza e não servir a Deus, enfim, aos conceitos que foram expressados para mim sobre isso. E aí eu comecei a refletir sobre essa palavra de uma forma diferente. Eu já tive vários significados para ela de um modo diferente. E eu quero compartilhar com você hoje os significados que eu atribuí para essa palavra, para essa passagem da Bíblia que diz que você não pode servir a dois senhores, mas de uma forma mais assim intuitiva, com base no que eu tenho estudado sobre lei da atração, sobre cocriação da própria realidade, sobre criar deliberadamente, né? Sobre entender as leis universais. A gente começa a estudar a lei da atração e no começo a gente foca muito na lei da atração, de atrair o que a gente quer, só que pelo menos para mim, o que eu percebo é que a gente entra nesse mundo de lei da atração pensando em atrair o que a gente deseja, só que quando a gente começa a entender as leis universais, a gente percebe que literalmente o buraco é mais embaixo, né? Atrair o que a gente deseja está muito relacionado com como a gente se comporta, está muito relacionado com como a gente se sente, está muito relacionado com várias coisas que a gente nunca viu, com o que a gente acredita sobre a realidade, com o que a gente ouve falar sobre a realidade. Então, assim, eu percebo esse processo de lei da atração começou a se tornar para mim algo muito mais profundo, né? Um autoconhecimento realmente, uma expansão realmente de consciência, porque para que eu seja hoje uma criadora deliberada, uma co-criadora deliberada, eu preciso compreender muito mais de quem eu sou, da forma que eu me comporto, porque através disso eu consigo ter controle sobre as minhas emoções para emitir um sinal vibracional do que eu desejo. Porque lei da atração, a gente fala de foco, foco de emoções e pensamentos. Então, eu emito uma vibração, um pensamento, no caso, em um sentimento, e que nesses pensamentos e sentimentos eu estou emitindo uma vibração, e a partir desse pensamento e sentimento que eu estou emitindo uma vibração, eu consigo atrair uma combinação vibracional do que eu estou emitindo. Então, se eu emito uma vibração de alegria, eu atraio mais situações que condizem com o sentimento de alegria, ou seja, os desejos aos quais eu quero, que vão fazer com que eu me sinta alegre, começam a vir para a minha realidade com base na minha capacidade de focar no sentimento de alegria. É como se eu peneirasse a minha realidade e eu desse foco, eu amplificasse o sentimento de alegria que eu experimento na minha vida de forma que eu consiga expor, emanar propositadamente, de propósito, deliberadamente, intencionalmente, o sentimento de alegria, de modo que eu consiga atrair mais do mesmo. Só que, para que eu consiga fazer isso, que muita gente, né, às vezes acaba se debatendo com a lei da atração, é que muita gente não tem controle sobre as suas próprias emoções. Muita gente não tem controle sobre como se sente, sobre como pensa, sobre como sobre quem acredita ser no mundo. Então, tudo isso faz com que a pessoa se perca no meio do caminho. Então, nesse processo, né, voltando aí que eu estava falando, nesse processo de entender a lei da atração, a gente vai compreendendo muito, 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 muito além de pensar, de fazer um quadro de visualizações, muito além de fazer uma técnica, sabe? A gente vai compreendendo que está muito abaixo disso. Isso é só a pontinha beinha do iceberg. O resto tá lá embaixo, que a maior parte das pessoas não estão vendo. E aí, com base nisso, né, das minhas reflexões, meus estudos, eu percebi o seguinte: o significado dessa palavra relacionado à lei da atração, essa passagem bíblica relacionado à lei da atração, está muito relacionado a gente seguir a nossa mente, no caso Mamon, ou a gente seguir a Deus, no caso, com base nos ensinamentos que eu vejo de Abraham Hicks, no caso, Esther Hicks, né? Muito relacionado a você seguir o seu sistema de orientação emocional, o seu coração, as suas emoções, o que te faz bem, baseado no seu sistema de orientação emocional, e assim você se direciona. Quando você segue a Deus, no caso, sistema de orientação emocional, que está conectado com a essência de quem você realmente é,
né? Você tem uma parte não física sua, que é totalmente relacionada aos desejos que você quer atrair, que já se transformou, que já é e já vive a realidade a qual você deseja. Então, quando você segue, no caso, tenta seguir os dois deuses, no caso, né? No caso, seguir Mamon ou a Deus, seguir dois senhores, na verdade, o que acontece é que você se distancia de um ou de outro. Quando você tenta seguir a mente, no caso, a mente ela está completa de quê? Está muito relacionada à live da última semana, as crenças que a gente recebeu. Ela está completa, ela está cheia do que as pessoas colocaram na nossa mente. Está completa de premissas falsas sobre a realidade. Ela está completa das crenças que a gente acredita sobre a realidade, da socialização que a gente recebeu. E aí, quando a gente segue, às vezes, a nossa mente, na maior parte das vezes, na verdade, quando a gente segue a nossa mente, a gente está seguindo, no caso, Mamon, eu ignoro o meu sistema de orientação emocional. Eu faço o que é conveniente que eu faça com base nas regras da sociedade, só que normalmente eu deixo de seguir o que realmente me faz bem, o que realmente me faz feliz, e eu me distancio do que é verdadeiro para mim, do que é verdadeiro para a essência que eu realmente sou. Então, ou eu sigo Mamon, no caso, a mente, os condicionamentos que eu recebi desse mundo, ou eu sigo Deus, que é a minha própria origem. O meu sistema de orientação emocional, no caso, as minhas emoções, elas direcionam para a verdadeira essência que eu sou. Então, quando eu me sinto feliz quando eu faço algo, quando eu me sinto bem quando eu faço algo, isso geralmente está relacionado ao propósito que eu realmente tenho, não é nem ao propósito. Isso geralmente está relacionado à essência de quem eu realmente sou, sabe? Está ressoando com a essência que eu realmente sou. Quando eu sinto feliz, mas o que acontece com a gente? Eu tento seguir os dois senhores. Como assim, né? Mamon, servir os dois senhores, a Mamon e a Deus. Eu sinto feliz com algo, mas a minha mente, os meus condicionamentos dizem que aquilo não está certo com base no que a sociedade pode pensar sobre mim. Dizem que aquilo não está certo porque não é o que as pessoas esperam que eu faça. Então, quando eu tento seguir os dois senhores, o que acontece é que eu acabo me distanciando de um. Se eu, por exemplo, sigo só Mamon, eu vivo uma vida muito infeliz. Por que eu vivo uma vida muito infeliz? Porque muitas das coisas que dizem que é certo, com base nas premissas dessa sociedade de controle, de o que é benéfico para alguns que não são para todos, na maior parte das vezes. Enfim, são várias coisas que é um processo de reflexão para você começar a desconstruir, na verdade, o que está sendo dito, o que já te disseram por muito tempo que você acredita que tem que ser assim. E aí, quando você começa a seguir realmente seu sistema de orientação emocional, você começa a se aproximar da verdadeira verdade. Por quê? A única forma de eu saber que eu estou no caminho certo sobre algo é sentindo minhas emoções, é sentindo se eu me sinto bem sobre aquilo. E aí muitas pessoas questionam, mas se eu fizer só o que eu me sinto bem fazendo, eu não vou ferir o direito do outro? Muito provavelmente não. Porque, como eu sempre falo aqui, fazer o que te faz bem geralmente está relacionado com a essência de que você que é Deus, que é puro amor. Então, muito provavelmente, quando você começa a seguir, no caso a Deus, servir, né, ao seu sistema de orientação emocional, a se orientar por essa bússola interior, você começa a estar muito mais próximo da sua essência, e quanto mais próximo da sua essência, a totalidade de quem você se torna muito melhor para o outro também. Até um exemplo da minha vida, assim, de uma coisa que aconteceu. Eu tento, em grande parte do meu tempo, manter em alinhamento realmente, em permissão, né, me sentindo bem em grande parte do tempo. E seguindo o meu sistema de orientação emocional. Ou seja, o que realmente me faz bem. O que realmente faz com que eu fique mais próximo de quem eu sou, que eu consiga olhar para os aspectos positivos de todas as coisas. Então, assim, toda vez que eu faço isso, que eu me guio somente pelo meu sistema de orientação emocional, eu vou me aproximando cada vez mais dele. Eu deixo de observar o que a mente está falando e eu sinto mais o que eu estou sentindo naquele momento, observo mais o que eu estou sentindo. Toda vez que eu faço isso, a minha vibração sobe naturalmente e eu me sinto muito melhor quando eu faço isso. E aí, nos momentos aconteceu de uma pessoa próxima a mim me pedir um favor.
Uma coisa simples. Só que eu estava me sentindo tão feliz de fazer aquilo pelo outro, tão gentil. Foi uma gentileza genuína, uma verdade, algo muito bom que surgiu de mim. Não porque eu não estava seguindo mais a minha mente, que eu espero que é o que as pessoas esperam que eu faça. Eu estava sendo eu mesma, eu estava fazendo o que eu queria fazer, mas o sentimento de gentileza, de servir, de fazer bem, de compartilhar um pouco daquilo, do amor que eu estava sentindo, sabe, em ser eu mesma, fluiu naturalmente. E aí, assim, o que a pessoa me pediu para fazer saiu tão leve, tão natural, tão simples. Não foi um peso para mim, porque era só a essência de quem eu realmente sou fluindo. Então, quando você começa a fazer isso, esse trabalho de seguir o seu sistema de orientação emocional, observar como você está se sentindo, a gente é criado, às vezes, para tolerar emoções que não são boas, né? Emoções negativas, fazer pelo que as pessoas dizem, pelo prêmio. Ah, mas isso vai render tal coisa. Ah, mas eu preciso. É até uma questão, né? De você, eu tenho que fazer um esforço. E aí, às vezes, você tolera se sentir mal por tanto tempo que você começa a ignorar o seu sistema de orientação emocional. Você começa a ignorar o que te tira da essência que você realmente é. Os conceitos que foram impostos, o mamon ali, os conceitos que foram impostos, o que tem que ser verdadeiro para você, acaba te distanciando do que realmente faz você feliz. É essa que é a lógica. Então, seguir o seu sistema de orientação emocional é servir a Deus, né? Que nessa passagem eu estou interpretando dessa forma, nesse contexto que eu estou explicando. Então, toda vez que você serve a Deus, que você serve o seu sistema de orientação emocional, você está se servindo ao que é verdadeiro para você, você está se aproximando mais dos seus verdadeiros desejos, de quem você realmente é, e assim, tudo à sua volta se completa, tudo fica bem. Quando você faz isso, dificilmente você pensa que as pessoas tendem a acreditar que quando elas fazem isso, elas vão, no caso, ser ruim para os outros, mas não. Quando você faz isso, você se torna melhor para você e melhor para o outro também. Quando você não faz mais para atender a expectativa do outro, mas se sentir feliz. Seguindo realmente, ouvindo realmente o seu coração, ouvindo realmente a sua intuição, sentindo realmente as suas emoções. É que as pessoas têm se distanciado das emoções e prestado mais atenção na mente, nos conceitos que foram impostos. Mas quando você fizer esse trabalho de olhar para dentro e sentir realmente as suas emoções, você vai perceber que, primeiro, você vai se sentir bem em grande parte do tempo. Segundo, você vai fazer bem para o outro, sim. Você não vai ser egoísta. Você não vai fazer coisas que prejudiquem o outro. Porque se a totalidade de quem você é puro amor, amor não machuca, amor não destrói, amor faz bem, amor constrói. Então é essa lógica, e você também vai atrair aquilo que você quer, porque você está sempre andando na direção daquilo que você quer. Cada passo que você der no seu caminho vai estar na direção daquilo que você quer. É como se o seu sistema de orientação emocional fosse a sua bússola interior, fosse o seu GPS. Ele está direcionado no que é verdadeiro para você. E aí o que você precisa fazer? Se livrar das distrações. Do quê? Da mente. Focar realmente no servir ao Deus, no caso, as suas emoções, e ignorar mamon. Então, servir um único Deus. E esse único Deus é o sistema de orientação emocional. Toda vez que você segue as suas emoções, você está direcionando, você está indo na direção, atraindo aquilo que você deseja para si e se sentindo bem enquanto você faz isso. Agora, toda vez que você faz, porque dizem que é certo, porque algo tá lá fora tá falando que aquilo é certo, se sentindo mal enquanto você faz, você está se distanciando daquilo que você é, você está se distanciando daquilo que te faz bem e você não está fazendo bem ao outro, porque você está fazendo com que o outro acredite que ele não precisa arrumar uma forma de se sentir bem, ele precisa de controlar para que ele se sinta bem. Então, ele também está abdicando do próprio poder. Nós não podemos esperar que as circunstâncias mudem para que a gente se sinta bem. A gente precisa se sentir bem e assim a gente controla as circunstâncias. É como controlar a água de um mar revolto. Eu não posso esperar que o mar se acalme. Eu preciso ser o pacificador, é mais ou menos isso. Então, quando eu pego e eu faço porque o outro espera que eu vá me sentir, que ele vá se sentir bem, quando eu fizer isso, eu também estou tirando o poder dele. Porque ele tem o poder de se estabilizar, encontrar um lugar de paz, de tranquilidade, de bem-estar, independente do que esteja acontecendo à volta dele. Ele também tem esse mesmo poder. Então, quando eu acredito que eu preciso ser o catalisador do bem-estar de alguém, eu preciso controlar o bem-estar de alguém,
eu tô tirando o poder do outro e também o meu próprio poder de me sentir bem. Porque se eu faço para servir o outro, se eu faço pelas expectativas alheias, a não ser o meu próprio bem-estar, eu acabo me perdendo da minha própria verdade. E aí eu vivo uma vida de frustração, vivo uma vida de tristeza e automaticamente eu bloqueio tudo que eu quero. Porque tudo que eu quero, que eu desejo, qualquer desejo que eu tenha, é para que eu me sinta bem quando eu tiver. Então, o que acontece? Lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Para que eu atraia, na verdade, o que me faz bem, eu preciso reverberar a sensação da qual eu desejo atrair. Então, quanto mais bem eu me sinto, mais eu atraio as coisas que eu desejo, porque é a combinação do sentimento que eu vou sentir quando eu experimentar aquela coisa é que vai fazer com que eu atraia aquilo. Então, eu preciso emanar, por exemplo, se eu emano amor, eu atraio mais amor. Se eu emano bem-estar, eu atraio mais sensações que vão me trazer situações, na verdade, circunstâncias que vão me trazer mais bem-estar. Então, é isso. Quando você segue seu sistema de orientação emocional e tem como única meta se sentir bem, toda vez que você percebe que não está sendo bom para você, independente do que a sua mente, está falando para você, você só prioriza o seu bem-estar, você só prioriza se sentir bem em cada momento, você faz bem para o outro, você faz bem para si mesmo e você atrai aquilo que você deseja para sua vida. Então é isso, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo. Você está cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o caderno da permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O caderno da permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o caderno da permissão no link na descrição do vídeo.